Bem-vindo a este seminário sobre oração. Oração é algo que qualquer cristão, qualquer pessoa de fé sabe que é importante. A realidade é que, mesmo sabendo que é importante, não há muito tempo gasto pelo crente em oração. Eu quero começar esse seminário com um versículo que é muito conhecido, em 2 Crônicas 7:14. Diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse versículo é tão conhecido em todo o mundo, porque é uma promessa de mudança das nações, uma promessa de avivamento, uma promessa que Deus colocou no meio das Escrituras para nos orientar. Diz o seguinte: se o meu povo, então a responsabilidade está sobre nós. Se nós humilhamos, se nós oramos, por isso nós vamos fazer esse ensino sobre a oração, se nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, então a responsabilidade da mudança das nações não está com Deus, está conosco. Nós temos que fazer algo. A Bíblia fala muito sobre como nós devemos comportar na casa do Senhor. Porque a casa, ou a sua igreja, a sua noiva de Cristo, está aqui na terra. Estamos aqui para fazer algo. Se for somente para chegar ao céu, então talvez é melhor que nós irmos lá rapidamente. Mas Deus deixou-nos aqui para ser luz entre as trevas. Ele deixou a igreja aqui para manifestar aos principados e potestades a sua grandeza e a sua multifaceta, multiforme sabedoria. Nós temos um papel a fazer aqui, mas nós aqui não podemos fazer tudo, não é? Porque estamos completamente dependentes de Deus. Como comportar? O que é mais importante? Como envolver o sobrenatural no natural? Como ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus? E a Bíblia responde, porque a primeira carta que Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo revela muito sobre o que é importante, o mais importante. Nós podemos ler em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, algo que, para mim, mudou a minha vida. Porque diz o seguinte: mostre-te, pois, antes de tudo, eu tenho sublinhado isso na minha vida, minha Bíblia, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Fazer orações, não é? Orar antes de fazer qualquer outra coisa, interceder antes de fazer outra coisa, suplicar antes de fazer qualquer outra coisa, dar graças a Deus antes de fazer alguma coisa. Então essa é tão importante. Por isso eu quero que nós começamos esse estudo olhando para Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Jesus deu importância à oração, olhando para a sua própria vida. Ele não podia fazer nada, ele reconheceu isso, sem o envolvimento do Espírito Santo na sua própria vida. Por isso ele separou-se vez após vezes para passar tempo com o Pai, para comungar com Ele em oração. Ele pediu orientação antes de falar, antes de ir, antes de fazer algo, porque ele queria só dizer as palavras que ele ouviu o seu pai dizer. Ele queria só fazer aquilo que ele estava a ver o seu pai fazer. E essa é a oração. É uma comunicação, é uma ligação com a divindade. É entrar naquele lugar especial com o nosso Pai. Nós podemos olhar para a vida de Jesus e ver, pelo exemplo dele, a importância que ele colocou em oração.
Lucas, parece que Lucas é aquele evangelho da oração, porque mostra aquilo que os outros evangelhos não mostram, olhando para o ministério de Jesus. Em Lucas 3, quando for batizado, diz, versículo 21 diz o seguinte: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu abriu. Então, quando Jesus estava em oração, logo depois de ser batizado, ele entrou naquele lugar de oração. O que aconteceu? O céu abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Lucas 6 diz a mesma coisa quando ele foi ao monte para ter a orientação acerca de quem será os seus 12 discípulos. Ele diz que ele separou-se, foi ao monte para orar. Orou toda noite. E Deus deu os nomes certos. A quem será os seus 12? Em Lucas 9, versículo 29, quando ele subiu com Pedro, João e Tiago, e houve aquela transfiguração, a Bíblia diz, ele estando em oração, ele estando orando, e transfigurou-se. Né? Então, aquela mudança aconteceu, aquela mudança de naturezas, em que os seus discípulos podiam ver Jesus glorificado, transfigurado em glória, luz esplendente, né? Veio através do tempo da oração. Às vezes nós fazemos tudo menos isso. Nós estamos à espera, nós louvamos pensando que tudo vai fazer o seu efeito e nós vamos ser transformados, mas segundo o exemplo de Jesus, foi a oração que transformou as circunstâncias. Lucas 22, quando ele, naquele momento mais importante, antes da sua crucificação, ele foi para aquela Monte das Oliveiras, Getsemane, aquele jardim. A Bíblia diz em Lucas 22, 39 a 41, que saindo, como foi costumado, então era um hábito para ir para aquele lugar, para ter tempo com o seu pai. E ele separou-se para as Montes Oliveiras e orava. Os discípulos não estavam assim tão habituados, porque não tinham aquele hábito de orar. E por isso não aguentava, estava cheio de sono. E Jesus estava em oração. Os discípulos foram à cama, Jesus foi para orar. É a grande diferença. Não, Jesus deu importância à oração pela sua própria vida, por um exemplo, e nós devemos seguir o exemplo dele. A oração, e nós devemos focar nisso, não muda Deus. Não obriga Deus a fazer aquilo que nós queremos. A oração muda a nós. Transforma a nossa vida. No dia de Pentecostes, quando eles foram cheios do Espírito Santo, né, eles estavam em oração. Né? E depois os céus abriram. Foi interessante que naquela noite, né, ou mesmo antes, quando Jesus voltou ao céu, eles ficaram ali olhando para cima, olhando, né, para as nuvens, onde Jesus desapareceu nas nuvens. E os anjos apareceram e disseram: o que é que vocês estão a fazer? Vocês, cá, vai daqui. Volta para Jerusalém e faz aquilo que o mestre disse. Né? Ele disse para ir, né? Aquele cenáculo, para esperar em Jerusalém, até eu receber aquele poder do alto. E naquele tempo da espera, aquele tempo, eles oravam e Deus abriu os céus e eles foram cheios do Espírito Santo. Mais tarde, quando eles também estavam a enfrentar a primeira onda da perseguição,
Pedro e João ficaram presos e depois Deus, numa forma milagrosa, abriu-se aquela prisão e eles saíram. E o povo estava assim tão alegre, e eles já oravam. E a terra começou a tremer. E eles foram cheios do Espírito Santo porque eles oraram para a ousadia. Porque a oração nos muda, tira aquela timidez, tira o medo e dá-nos aquela ousadia para fazer a vontade de Deus. E eles foram cheios novamente do Espírito Santo e a ousadia, saíram pelas ruas a testemunhar, e a igreja cresceu, não é? Uma forma tremenda, porque as pessoas foram transformadas de medo para ousadia, de timidez para aquela confiança que Deus está com eles. Não é? Pedro e João, não é? Curou, não é? Um paralítico que estava na entrada do templo. O que é que eles estavam a fazer isso? A Bíblia diz que eles entraram no templo para orar. Então eles foram para aquele reunião de oração, como que era normal para eles. Eles não queriam faltar aquele tempo de orar juntos. Foram para o templo para orar. E encontraram esse homem paralítico e Deus o curou. Não é? Uau! Nós podemos ver aquela importância e a prática, não somente na vida de Jesus, mas logo os discípulos e a igreja primitiva praticava, não é? Essa disciplina de oração. Jesus diz, não é? Em nós, essa é muito comum, não é? Essa história, porque encontra várias vezes nos evangelhos. E não sei se essa aconteceu mais do que uma vez na história, porque parece que foi no princípio, no seu ministério e no fim do seu ministério. Essas duas vezes que ele limpou o templo dos que vendiam pombas e faziam negócio. E ele sempre citou aquela profecia em Isaías 56, quando diz: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Isaías proclamou isso, né, sobre o templo e sobre Jerusalém, e Jesus pegou nessa profecia e aplicou isso para o templo, para o lugar que tinha sido consagrado para fazer culto a Deus. E o que é fazer culto a Deus, senão orar a Deus? Então, a sua casa é chamada casa de oração. É lugar aberto para todos. Mesmo o templo que tinha suas restrições em Jerusalém, que só os gentios podiam entrar naquela átrio, aquela parte dos gentios, né? Mas não podia entrar no templo em si mesmo. Mas Jesus citou aquilo que Isaías diz, e Isaías diz que era para todas as nações. Então ele estava a falar acerca da igreja, estava a falar acerca do propósito que ele tem para a sua casa aqui na terra. E para que esse lugar seja um lugar de comunhão com o Pai e uns com os outros. A oração é a nossa ligação primária com o nosso Deus. A pergunta é a nossa prioridade. Nós oramos antes de fazer qualquer coisa, nós oramos na manhã. Nós entramos naquele lugar secreto logo à madrugada. É a nossa costume de priorizar a nossa vida, colocando Deus em primeiro lugar, nas primeiras horas da nossa vida, orando, não é? Como casal, vocês oram juntos? É a vossa prioridade? Como membro da igreja, vocês assistem, vocês colaboram no tempo de oração? É prioridade para ti? A oração é como é algo que tu fazes quando estás aflito. Há muitas pessoas que têm chegado a mim e dizem: pastor, eu estou a passar por isso, estou a passar por essas dificuldades. Eu tenho que mesmo orar. Não, a oração não é somente aquele lugar
né, em que nós buscamos a Deus quando for necessário. Não, oração é a nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Ele. Não é somente aquele refúgio no momento de crise. Claro que é assim, mas não é somente. Por isso, neste seminário, eu vou abordar as várias formas de como criar uma vida devocional de oração. Oração de fé, oração de súplica, intercessão, guerra espiritual. Há várias formas diferentes que nós podemos usar nesta área de oração. Deve ser a tua prioridade. Não é somente saber o que a Bíblia diz, mas vamos pôr isso em prática. Vamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, nas nossas horas do dia, no nosso tempo. Mesmo se nós não temos qualquer necessidade, o nosso tempo com Deus é precioso. É um tempo de refrigério, um tempo de ouvir dele e falar com Ele. Porque a oração é a comunicação com o nosso Pai. Deus te abençoe.